Você você contou a história de Porto Seguro, você mostrou que Porto Seguro teve aí três pontos importantes na história deles. Hoje vive um cenário favorável, um cenário muito positivo, né? Já foi um dos maiores destinos do Nordeste de praia mais procurado pelo brasileiro. E quando você fala que o brasileiro volta a Porto Seguro é um dos destinos que o brasileiro mais volta, né? A reincidência é enorme. A gente não tem essa característica em outros destinos de praia do Brasil. Então conta pra gente como é que está essa organização, como é que foi essa organização, você com sua experiência que já passou pelo privado, que agora está no público, como que foi feito isso lá? Bom, como eu falei com você, na década de 80, final de 80, início de 90, essa hotelaria, ela entendeu essa parceria. Então, a gestão pública, nesse momento, não tem nenhuma responsabilidade desse início, dessa união do trade. De lá para cá, eles vinham fazendo as ações independente de prefeitura, né? Na década de 90. Então, quem move é o privado. Né? Exatamente. A gente tem um exemplo tem muito que ter claro. A movimentação do Arraial privado. da Ajuda ali, você conhece bem ali, a Rua do Mucugê. A Rua do Mucugê foi um acordo, o nome do grupo é Acordo Mucugê, entre hotelaria, entre restaurantes. Eles juntaram e se hoje o corredor Mucugê é o que é exclusivamente do empresariado. Então eles, um acordo de bigode entre 50 empresários ali, falou, a gente não vai deixar colocar letreiro luminoso aqui, vai ter todo o estabelecimento que entrar, a gente vai conversar e vai conscientizar que ele tem que manter essa rua de charme, e é a rua mais charmosa do país hoje. A prefeitura... Eu posso, inclusive, garantir, a última vez que eu fui lá, amei, tá muito bonito mesmo essa parte de Arraial ali. Ô, Gustavo, é a noite do morador, a noite não só do turista, o morador vai para a noite no Arraial da Ajuda. E esse corredor Mucugê, ele acabou contaminando todos os outros corredores. A Broadway, que já existia, o Mirante das Fitas, que é atrás da igreja, e a praça que tem na frente da igreja. Então esse corredor aumentou. E quem fez isso foi o empresariado. 2, 3 restaurantes entraram ali, um colocou o forró pé de serra, outro colocou o samba de roda. Atrás da igreja eles revitalizaram tudo. Então a prefeitura entra com a parte dela ali, ela parte de manutenção e vai ajudando de uma forma... Mas isso é empresariado, né? Essa conscientização é o ganha-pão do empresariado. E Porto Seguro, a hotelaria fez isso junto com os receptivos naquele período. E quando a gestão pública ela é inteligente, ela não inventa a roda, né? Ela azeita essa engrenagem. Ela apoia, né? Cara, fala assim, opa, tá dando certo? Vou puxar para mim aqui e vou aportar o que precisa. Então, hoje, como funciona isso? Existe esse trade fortíssimo que já foi criado, ele foi mantido, ele foi alimentado, né? Essa fortaleza do trade entre receptivo. Infelizmente, a gente não tem isso. É hoteleiro e receptivo exclusivamente, tá? E algumas empresas que fazem passeio também. Mas a gente sente falta ainda de alguns prestadores de serviço mais fortes nessas ações, participando das feiras, fazendo mais aporte. E de clube de barracas de praia também, dos clubes de praia, e de alguns restaurantes. Eles não aportam forte como receptivo, como o hoteleiro aporta. Mas se a gente precisar levar um fan tour ou um press trip de jornalistas para poder jantar ou fazer passeio, a cortesia é garantida, entendeu? Então, e aí a prefeitura entendeu isso, e aí a gente tem um gestor de extrema inteligência, que é o prefeito Jânio Natal. Ele, quando ganhou, ele colocou o seu vice-prefeito, que é do turismo, para ser o secretário de turismo, que é Paulinho Terra, à toa. Então, assim, opa, vamos trabalhar com turismo. O que ele fez? Chamou a hotelaria e falou assim, o que vocês querem fazer? Chamou o trade e falou assim, qual é o caminho das pedras aqui? Então, ele juntou essa inteligência, essa força que é da gestão pública, junto com o trade. Tem um conselho municipal onde é aprovado todas as nossas ações. Esse conselho, ele deixou de ser consultivo e voltou a ser, começou a ser deliberativo. A gente tem uma taxas que é colocada nesse fundo municipal, que é a entrada dos ônibus rodoviários na cidade, é o passeio náutico do Recife de fora. Antigamente a gente tinha um terceiro investidor, que era o Airbnb. Então foi o único lugar no Airbnb, no Brasil ou no mundo, que o Airbnb fazia essa contribuição. Não era uma taxa, era uma contribuição voluntária. A hotelaria também tinha uma CVTS, que era uma contribuição voluntária sustentável do turismo. Então eles
pagava um valor mensal para esse fundo municipal, de acordo com o número estipulado anual de hospedagem dele. A gente perdeu o Airbnb, porque ele abriu o mercado na Bolsa, então ele perdeu essa legalidade de fazer o aporte. A CVTS também, eles recuaram com isso. Então hoje a gente está só com 2 fontes. Esse valor é colocado no fundo municipal, é apresentado pelo Conselho, para o Conselho, as ações onde vai ser gasto, é deliberado esse valor, vamos gastar em eventos promocional, que são as ações de acesso a mercado que a gente faz, ou no calendário de evento, seja ele uma maratona ou festival gastronômico, aonde tem essa geração do fluxo turístico, esse valor é aportado. Passou pelo Conselho, aí a gente parte para as ações. E aí que eu falo que são as ações agressivas que a gente faz, que a gente faz um estudo de quem comercializa o destino Porto Seguro. Quais são as operadoras, qual é o meio de atingir. E em cima disso a gente chama essa operadora para briga. Falou, você tem quanto? Quer aumentar quanto? Como é que a gente faz para poder aumentar esse fluxo para Porto Seguro? Eu estou com 10 voos, eu quero aumentar. É um olhar de negócio, é um olhar de comercial, é um olhar de entender que o destino precisa ser vendido, né, Guto? Exatamente. A gente pega nosso produto que já está na prateleira, que já está formatado, e coloca na prateleira de quem comercializa o destino. Então a gente vê lá os top 10 e os top 20. Vê essas operadoras, senta com o diretor comercial deles e fala assim, olha, vamos fazer um roadshow, eu estou com um voo, a gente precisa fomentar esse voo nesse local. Vou abrir um voo no polo emissor X. A gente precisa fazer uma ação lá junto com a agente de viagem para poder vender. E aí a gente faz uma programação, e aí eu digo para você, Gustavo, que assim, se eu te mostrar a planilha de ações de 2023, é grande. A de 2024, que é por ser um ano eleitoral, a gente meio que fica um pouco mais difícil, porque não pode expor a marca, aquela coisa toda da gestão. Então isso dificulta algumas ações. Então em 2023 a gente participou de 13 feiras de turismo com stand próprio. E quando eu falo stand próprio, não é um stand que você coloca aquele pequenininho, não. É stand, inclusive, maior do que o stand do Estado. Então, a gente, Porto Seguro hoje não briga com destino. É Porto de Galinhas ou Maceió, não. É Alagoas, a nossa briga é com Alagoas, nossa briga é com Pernambuco, é com Paraíba, é com o Estado. Entendeu? Sim. E, inclusive, até, às vezes, o próprio Estado da Bahia. Então, a gente coloca o stand lá, na APTM, a gente estava com 60 hoteleiros.